Awe kana kana patashi. Awe kana kana patashi. Awe awe kana kana patashi. Awe awe kana kana patashi. Awe kana kana patashi. Awe kana kana patashi. Awe awe kana kana patashi. Awe awe kana kana patashi. Que te portangi masaka. Que te portangi masaka. Que te coca nossa maraca. Que te Hey, hey, no mais som, hey, ha. Hey, hey, no mais som, hey, ha. Na, na, hey, hey, na, na, hey. E os jogos ele nasceu a partir dessa ideia de mostrar, né, para a sociedade aqui que estamos aqui. Por que não numa aldeia, né? Por que não dentro do próprio território indígena? A gente tem que fazer fora para mostrar para a sociedade o que a gente tem de mais bonito, a pintura, os adereços, o artesanato e as modalidades. Isso é uma questão nossa, né? E trazer os parentes para cá, justamente isso. A resistência está aqui, né? Estamos aqui. É a possibilidade de fazer esse diálogo, né, entre a cidade, a qual a juventude tem muito acesso hoje, de muitas formas, né, e a sabedoria ancestral de cada povo, né. O pessoal anda vestido, colares de pintura, isso é também expressão de uma autoestima de um povo, né. A ideia é potencializar esses atletas, né? Um dos nossos bicampeões aqui de arremesso de tacape, a gente convidou ele para poder ser o treinador do atleta que ia para o Mundial Indígena. E hoje nós temos um campeão mundial de arremesso de lança, que é o tacape, que foi treinado por um atleta que foi bicampeão, né? Diferentemente, se fosse na Olimpíada, um atleta olímpico não abriria mão, né, para um outro atleta ter uma medalha, porque ele sempre quer e almeja ter uma coleção de medalhas. E aqui a gente propicia o diferente, uma conquista coletiva, é isso que a gente quer. A gente quer que a própria comunidade indígena também perceba isso, né? Que o nosso coletivo ele é muito mais forte do que a gente ficar individualizando as coisas. E hoje nós temos a 9ª edição dos Jogos Pataxó, aqui do Porto Seguro, como uma referência, tanto que ganhou uma dimensão considerável. Nós temos 9 etnias de outros estados participando, além de termos 23 aldeias também presentes aqui em Porto Seguro nesse período, que dá a dimensão, e nós vamos buscar cada vez mais ampliarmos, porque estamos trabalhando na perspectiva dos Jogos Estaduais Indígenas. O arco e flecha, por exemplo, né, era um instrumento, né, que estava lá sendo esquecido. Até como fazer o arco e flecha, você tem que ter o ensinamento dos mais velhos, fazer o arco e flecha, de que matéria como que é feito, né, as flechas, a madeira, o dia de tirar a madeira, tudo isso estava se perdendo. E hoje ele está como esporte aqui dentro também, né. Nós, Pataxó, eu na minha comunidade, juntamente com nossos alunos, né, outros parentes também, treinamos de vez em quando, né, e sabemos que o arco e flecha é uma arma, né, para nós, para nossa utilização, né.
assim como era para caçar, para pescar e também nas guerras, né? Nos nossos conflitos entre parentes com não índio, né? Participei dos jogos, então assim, vi outra motivação para estar também conscientizando as nossas crianças, os nossos jovens da nossa comunidade a participar também, né? A praticar dessa modalidade para que fortaleça a nossa própria cultura, né? Pataxó. Então hoje nós não sobrevivemos mais da caça, que o arco e flecha, zarabatana, o tacape antigamente era utilizado para caçar. E hoje nós não caçamos mais, hoje nós trabalhamos com preservação ambiental. A gente usa mais como demonstração mesmo, porque sabemos como que está hoje o nosso mundo. Se cada um for matar uma caça para sobreviver, daqui 10 anos não vai ter mais. A corrida de tora nasce também a partir do casamento Pataxó, né? Então assim, quando o Pataxó ele casa dentro da tradição, ele carrega um tronco. Os Pataxó de Minas carregam uma pedra, né? Mesmo peso, né? E por que carrega? Segundo os mais velhos, conta que, por exemplo, nas guerreadas que acontecia, o índio que casasse com a índia, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser guerreiro, então ele tinha que ter força, ou de carregar uma criança ou uma mulher dentro de uma mata dentro. Então se você quer casar, carrega o tronco. Se carregar o tronco, você está preparado para casar. A gente não está isolado, né? A cidade chega até a aldeia mais distante. A gente tem o desafio de trazer a aldeia, cada território para dentro da cidade para fazer esse intercâmbio, essa troca, essa partilha. Não tem como não ter essas trocas, né, entre a cidade e a aldeia. E se a gente tiver povos guardiões de suas tradições, do seu jeito de viver, do seu jeito de celebrar, isso vai ser trazido para espaços como esse. Acho que é importante. O cabo de guerra ele já é mais, né, foi uma prática que a gente pegou mais aqui da nacionalidade brasileira mesmo. A gente viu o pessoal praticando também lá nos Jogos Nacional e aí a gente trouxe também para os jogos também, né? E é uma coisa que todos gostam, né? Todo mundo gosta do cabo de... Uns falam cabo de força, outros cabo de guerra, né? Mas a gente tem uma brincadeira que é idêntica ao cabo de guerra, né? Só de forma diferente. Já era com um pedaço de madeira, né? Um grudado no outro, segurado. É tipo cabo de guerra mesmo, né? Só que ali é de resistência, o grupo que puxava o outro e segurava, né? E tem muito a ver com cabo de guerra. O esporte para mim é importante porque assim, a gente quase não pratica assim, um esporte que a gente não vê um atleta indígena lá na Olimpíada, entendeu? Pra gente é importante incentivar as crianças ali, praticar aquele esporte, entendeu? Vai que um dia tem um indígena lá na Olimpíada, praticando o esporte da gente, arremesso de lança, por exemplo, né? É uma corrida de maracá. Então ela surgiu através das brincadeiras Pataxó, né? Então assim, hoje a gente trouxemos ela para os jogos, né? Tem que ter velocidade, a habilidade de girar e também não deixar o maracá cair. Então as mulheres também gostam, praticam, os homens também, né? O arremesso de lança ele também, né, é praticado e esse instrumento que era de caçada também, né? Então a gente trouxe ela para cá, para dentro dos jogos, mas na intenção de ver quem é que joga mais longe, né? E hoje a gente somos campeão mundial, né, de arremesso. Inclusive o nosso campeão mundial está aí nos jogos. Em 3 meses preparando, entendeu? Correndo todo dia, nadando,
para movimentar o braço, entendeu? Com o Raoni também, que era campeão nacional, 3 vezes campeão nacional, ele também ensinou um pouco, entendeu? Como que praticava, foi um professor para mim, entendeu? A gente não vê um atleta indígena lá na Olimpíada, entendeu? Decidimos então voltar e reocupar o nosso território, que é onde começou o primeiro ato de colonização do Brasil. Que a jornada aqui, para além da importância do território e do povo, é um momento simbólico também de reocupação, porque a gente está fazendo a descolonização dos nossos povos, da nossa mente, essa aculturação que foi feita a nós, todos os povos, e voltar à tradição nossa, que é o cultivar a terra, é o preservar o meio ambiente, a natureza, a mãe natureza, é trabalhar as sementes, que as sementes crioulas para a gente, e a agroecologia é o que nos unifica em todos os territórios que passamos. Juntar uma atividade esportiva, uma atividade lúdica, com uma atividade, diria assim, de debate, de construção teórica, de relato de experiência, como é o tema da 5ª jornada da Teia dos Povos, é a tentativa de junção de ideias, de fortalecimento de produção orgânica, de produção agroecológica. Naturalmente, se os nossos desportistas indígenas correm bem, são fortes, é porque a comida produzida e consumida pelas tribos indígenas são saudáveis, são produzidas com a preocupação de quem quer produzir alimento saudável, que se preocupa com a natureza, com quem produz e com quem consome. Na verdade, a gente tem que, como a gente está num mundo que a gente não pode viver mais separado do não índio, a gente tem que saber associar e conviver. A gente tem que se adaptar ao mundo de vocês e vocês, de certa forma, se adaptar ao nosso mundo, que é o que o nosso planeta está precisando hoje. A agroecologia, por exemplo, é uma prática de 500 anos atrás, se a gente for voltar, estão copiando um modelo que os indígenas, nós indígenas, povo indígena, já praticavam há muito tempo. Uma planta lá na nossa região, pereiro, a jurema, a gente tira e coloca uma planta frutífera, por exemplo, então você está substituindo, não é? Aí você não agride o meio ambiente. Se 10% do meu público, que é o público indígena, que veio para o evento Jogos Indígenas, entender essa proposta que a agroecologia traz, para mim já é um resultado fantástico. Primeiro por uma série de razões, e uma delas é tornar os territórios produtivos, né? Então você tem uma maneira muito mais interessante de cuidar da terra. Então, para mim, esse foi um dos motivos que me motivaram a trazer essa parceria. O 19 de abril foi criado durante o governo Getúlio Vargas, né? Só que ele tinha um caráter muito de comemoração, de festejo, né? Era uma data cívica. Só que essa data também, esse marco também está sendo repensado já há algum tempo. E aí eu diria hoje que o 19 de abril não é o dia do índio no sentido de comemorar, porque nós não temos nada a comemorar. Eu diria que o 19 de abril é uma data que nós temos que fincar a pé para dizer que é uma data de resistência, né? Para nós refletirmos e pensarmos nos nossos projetos societários e pensarmos em estratégias para enfrentar o projeto genocida que não tem freio, né? Depois de 517 anos da invasão, né, dos colonizadores, a gente observa que o genocídio hoje se dá em vários outros formatos, como por exemplo a PEC 215, né? Só para citar um exemplo. Então, o 19 de abril é um momento, assim, eu diria, propício para nós refletirmos sobre tudo isso e montarmos as nossas estratégias para fortalecer a nossa autonomia, a emancipação dos povos indígenas, o fortalecimento, né, dos povos indígenas e construir efetivamente a autodeterminação que nós tanto falamos.
Eu tenho muita resistência a esses dias de comemoração, porque eu sempre pensei assim, parece que a gente desaparece ao longo do ano, aí de repente, para não ficar muito feio para o Estado, aí ele cria um dia para dizer assim, naquele dia você vai ser lembrado, né? Não tem nada a comemorar dia de índio, não existe, né? Ainda mais institucionalizado por um Estado tão violento, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo todo dia é resistência, né? Insurgência, resistência para garantir nossos territórios, que não é um território para nós, né? Quando a gente fala garantir o nosso território, primeiro porque a gente pertence a esse território. Então há uma identidade profunda entre nós, a terra nos pertence porque primeiro nós pertencemos a ela. Eu vejo mais como uma data simbólica. Ela meio que passa no vazio. Primeiro que vem folclore, as escolas não discutem uma temática indígena, ela discute o índiozinho com cocazinho e 2 tracinhos no rosto, fazendo muito menção aos índios americanos e não à diversidade dos povos indígenas do Brasil. Então, se houvesse um trabalho que pudesse resultar em uma amostra indígena no dia 19 de abril, seria muito mais interessante do que a gente ter uma data folclórica, que aumenta muito mais essa ideia do exótico, do índio parado no tempo, do que o índio contemporâneo. Estratégias de luta hoje, elas avançaram, né? Porque se antes os povos indígenas, uma parte muito grande dos povos indígenas entraram numa rota de enfrentamento radical, digamos assim, contra os colonizadores, né? O que a gente observa hoje é que esse tipo de enfrentamento ele não é sábio, não vem de uma sabedoria, né? Talvez em outros tempos isso tenha sido necessário, mas hoje nós estamos pensando em outras formas de resistência, como por exemplo os jogos indígenas que estão acontecendo aqui, é uma forma de resistência, de valorização das tradições, né, de valorização do jeito de ser, do modo de organização dos povos indígenas, assim como a própria escola. Então, em outros momentos, né, na história, a escola foi assim, extremamente opressora, violentou os povos indígenas, fez desaparecer línguas. Só que hoje nós estamos repensando, né, na verdade desde a década de 70, os povos indígenas estão repensando esse modelo colonizador de escola e buscando construir em diálogo com vários setores da sociedade civil, setores, eu diria, democráticos e progressistas, pensando num modelo de escola que valorize as tradições indígenas. A gente passou por vários processos, né? Primeiro de sobrevivência, né? Segundo, a questão de ter um espaço territorial para morar. Terceiro, afirmação, né? Que é a afirmação de dizer que estamos vivos, né? E hoje, assim, a gente vemos liderança, né? A juventude se formando. Hoje a gente está partindo para o diálogo, né? Ocupando espaço, cargos políticos no município, no estado, na esfera federal, né? Nesses setores onde a gente tenha diálogo para poder avançar. E isso a gente aos poucos vamos conquistando, né? Para poder garantir alguma coisa, né? Para as comunidades indígenas. A partir do momento que a gente começa a mostrar que a gente tem índios buscando formação em outras áreas que não, até então a gente não imaginava ter, a exemplo da medicina, direito, a própria grade de professores indígenas hoje que a gente tem, uma qualificação fantástica, isso mostra um crescimento. E na questão dessa violência, ela se dá também porque a gente é visto como exótico, né? E a gente tem uma forma de manifestar, de reivindicar, que não é acomodada, ela é de luta, ela é uma coisa de enfrentamento. E esse enfrentamento também não há um resultado, talvez até por erro nosso também, de não mostrar para a sociedade o porquê desses enfrentamentos, né? Porque a gente não luta só pela terra para ter um território grande. A gente luta pela terra porque a gente tem outros valores agregados à terra que tem a manutenção da cultura, da qualidade de vida. A gente não quer um público indígena que viva como pedinte. A gente quer uma comunidade que possa ter, sim, valores quantificados e entendidos pela sociedade. Que geralmente nós, Pataxó, somos
várias aldeias diferentes. Então moramos, uma aldeia é distante da outra. E esse é um momento onde todas as aldeias se encontram, onde vários parentes se reencontram para estar tendo aquele intercâmbio, aquela interculturalidade, porque cada aldeia tem sua especificidade, cada aldeia tem sua tradição, que é que nem outras etnias que vêm de fora também, tem outras culturas a mostrar pra gente. Os jovens estão muito ligados hoje com a modernidade, né, do não indígena, e acaba por esquecer um pouco das nossas, né? Estão ligados na internet, computador. Esse é outro mundo que fascina e muitos povos estão numa fase hoje de transição e às vezes termina se perdendo, né? Esquecendo um pouco da prática, da sua cultura, da sua religião, das suas tradições. Então a gente trazendo essa juventude para participar de um evento desse, ele vê o quanto é importante para nosso povo indígena cada vez mais se fortalecer. Um evento como esse, a gente não visa só a prática do esporte, mas ao término de cada modalidade a gente troca ali experiências de luta, de vida, histórias, né? De como está a vida dos parentes aqui, a luta pela permanência da cultura, pela manutenção da cultura, diante de todo o processo político que os povos indígenas passam no país, né? E ali a gente troca também bastante conhecimento, né? Mudas de árvores que eu vou levar para minha aldeia, como eu acabei recebendo hoje, né? E fora isso a gente tem um relacionamento de dormir na aldeia dos parentes. Então ali acontece, né, um grande evento também, fora das modalidades que acontecem aqui na arena. A gente convidou várias etnias da Bahia para participar de algumas edições de Coroa Vermelha e a partir daí esse modelo de jogos ele foi lançado para outras comunidades. E aí aproximou muito mais ainda as comunidades daqui do estado e agora a gente também ousou a trazer etnias, a exemplo esse ano dos Caiapó. E o ano retrasado conseguimos trazer os Cuicuru, e esse ano a gente está com Caiapó, Krenak e Funiô dentro dos jogos. Para mais jovem, para as minhas filhas, para os adolescentes Caiapó, para se conhecer nossos colegas pataxós, conhecer Praia dos Mares, onde Porto Seguro, onde falaram que Brasil nasceu aqui. E eles gostaram, vieram aqui ver. Busca os conhecimentos lá para as aldeias, para falar para os colegas dela, se unir os nossos colegas indígenas e os não indígenas aqui no Porto Seguro. Falar para eles, conta a história para ser unido. É isso que busca dela. Eu estou trazendo ela aqui. Pensar os jogos como uma celebração, de fato, não como uma celebração que promove a FIFA, né? Que aí tem o dinheiro como o centro, né? Mas um espaço de celebração de comunhão de vidas, de trajetórias, acho que é muito importante, né? E vale a pena. O agrupamento de várias aldeias, de vários grupos indígenas mostra esse fortalecimento. Outra coisa é a gente trazer para cá um novo pensar sobre a cultura indígena. Porque quando a comunidade ela desenvolve esse trabalho nas aldeias, nas escolas, de pequenos jogos indígenas, mas aqui ela consegue perceber que é muito maior do que isso, né? Ele deixa de ser só jogos indígenas. Ele é uma amostra de muito mais, né? Porque aqui você consegue perceber saberes, aqui você consegue identificar uma satisfação de um povo que tinha uma língua não falada e voltar a falar. Isso mostra um resultado de fortalecimento e para autoestima assim, imensurável, não dá para se dizer o que seria isso. Mas pensando como uma organização do evento, eu vejo que é um ganho que tem que perpetuar. Eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer que a comunidade perceba isso, a gente vai ganhar e acertar em valores, que
porque é isso que a gente quer. A gente quer que os valores indígenas sejam muito mais divulgados do que a competição, a brincadeira em si. Aine